Zacarias, capítulo 12, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Amém. Zacarias 12, 10. É um texto muito especial, que fala do mover que haverá sobre a nação de Israel nos últimos dias. Não vou falar sobre assuntos proféticos aqui, vamos deixar para quinta-feira. Nós queremos realmente falar sobre o hoje, sobre o agora, sobre o que essa passagem tem a ver comigo e tem a ver com você. Mas aquilo que tenho orado para que aconteça comigo e aquilo que tenho orado para que aconteça com você e com a sua casa, com seus vizinhos, com seus amigos, vai mais ou menos na linha daquilo que há de acontecer com o povo de Israel daqui a algum tempo. Todos nós sabemos que o povo judeu é uma bênção, e por meio dele veio salvação para o mundo todo. Jesus é judeu, nasceu na casa de Israel. A primeira igreja nasceu em Jerusalém, e foi de Jerusalém que o evangelho passou para todo mundo. Mas, amados, a Bíblia diz que houve um endurecimento por parte do povo de Israel. E se por um lado eles foram uma bênção, eles conceberam o Messias, e o Messias foi enviado para todas as nações, por outro lado, hoje, ou seja, depois desse período da concepção do Messias e de ter liberado o Senhor para ser essa redenção para toda a humanidade, houve um endurecimento no coração do povo judeu. E você conversa hoje com os judeus, eles, na sua grande maioria, não creem que aquele que morreu há 2000 anos é o Senhor, é o Cristo. Eles não creem, porque estão debaixo de um profundo adormecimento e de um profundo endurecimento de coração. Fala sobre o Senhor Jesus, eles ficam nervosos, ficam bravos, porque é como se estivéssemos distorcendo as Escrituras, e eles realmente não creem, porque os seus olhos estão como que cegados, eles não têm a visão espiritual de quem seja o Senhor, e o coração está duro. Mas a palavra de Deus nos diz lá em Zacarias, que o Senhor no devido tempo derramará um espírito de graça e de súplicas. E quando este manto do Senhor for derramado sobre este povo em geral, sobre esse remanescente do povo judeu, então haverá uma comoção, haverá um constrangimento, haverá uma abertura de olhos de uma maneira tão sobrenatural, e que eles olharão para Jesus e se converterão e chorarão como se chora pelo primogênito. Isto só é possível não por poder tão somente de pregação, ou de livros, ou um poder religioso. Precisa ser uma intervenção sobrenatural, um derramar sobrenatural do Espírito Santo para trazer esse derramar de graça, de súplicas, com capacidade de olharem para Jesus como eles nunca olharam antes, e perceberão que crucificaram Jesus. E eles terão o entendimento que aquele que eles rechaçaram durante todos estes séculos, durante todas estas gerações, eles perceberão que foi aquele a quem eles traspassaram, a quem eles crucificaram, e chorarão como se chora pelo primogênito, como se fosse alguém da sua própria família. E quando estava lendo esse texto bíblico, nessa semana, orando pela nação de Israel, orando em linha com essa passagem, pedindo para que o Senhor realmente fizesse isso. Senhor, apressa isso e faça isso no seu tempo para com a nação de Israel. De repente os olhos começaram a se voltar para outras pessoas que não são judeus. E o Espírito de Deus começou a falar, interessante, oramos pelos judeus para que eles acordem em relação a isso.
mas as pessoas que nos cercam, pai, mãe, tio, avô, filho, irmão, vizinho, muitas pessoas não são judeus, talvez até conheçam o Jesus histórico, conheçam o Jesus que morreu há 2000 anos, mas eles estão frios, apáticos, indiferentes, não percebem, não veem, não sentem, não se constrangem, e estão no mesmo patamar de frieza, de dureza, de coração, de indiferença, de apatia. E então, quando eu olho para este texto, por um momento, deixo de pensar no povo judeu e começo a pensar nos amigos. Começo a pensar no pai, na mãe, no vizinho, no filho, no primo, na tia, no tio. E começo a pedir, Senhor, se esse Espírito for derramado sobre eles, eles se constrangerão na mesma dimensão. Senhor, se esse Espírito de graça e de súplica vier sobre eles, se esse Espírito de revelação e de entendimento vier sobre eles, eles olharão para Jesus e pensarão assim: por que eu não me converti antes? Por que eu não fui para a igreja antes? Por que eu não li a Bíblia antes? Por que eu não busquei a casa de paz antes? Por que eu não busquei o Evangelho antes? E chorarão como se chora pelo filho primogênito. Eu lhe pergunto, será que você não tem pessoas no seu contexto de vida que não necessitem desta dimensão e deste banho de graça e de súplica que há de ser derramado sobre o povo judeu? Será que nós não temos pessoas hoje que estão indiferentes, que estão apáticas, que estão presas com grilhões de incredulidade, grilhões de pecado, grilhões de mundo, grilhões de outras paixões, e eles não conseguem sentir, eles não conseguem perceber Jesus? Será que você não tem pessoas assim? Diga para o seu vizinho: Espírito de graça e de súplica recairá sobre eles. Diga isso para ele. Será que o Espírito de Deus não tem nos movido a orar nesse sentido? Mas eis que num determinado momento eu deixo o povo judeu um pouquinho de lado, e eu deixo também esses nossos amigos e familiares e pessoas a quem nós queremos bem, também um pouquinho de lado, e de repente focamos na igreja. E olho por mim, e olho por você, e oro por você, e olho para a igreja. E eu começo a colocar esse mesmo versículo para a igreja. E oro pela igreja, mas sobre a igreja e sobre os habitantes de Jerusalém, ou habitantes de Ribeirão Preto, derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. E então, quando eu começo a olhar para a igreja e olho para mim mesmo, eu pergunto a Deus, e Deus me pergunta: Wilson, qual foi a última vez que você teve esse nível de quebrantamento? Qual foi a última vez que você teve esse nível de choro? Qual foi a última vez em que você chorou ao olhar para Jesus? Qual foi a última vez em que você percebeu que o seu orgulho foi um prego que cravou Jesus na cruz? Qual foi a última vez que você pôde perceber que a sua indiferença, que a sua apatia, que a sua incredulidade também traspassou Jesus? Quando eu começo a olhar para a igreja, eu vejo esse derramar de graça e de súplica sobre a igreja. E eu profetizo, e eu gostaria de não ser um solitário para profetizar. Eu quero que a igreja faça um grande coro para profetizar: Senhor, que esse espírito de graça e de súplica seja derramado sobre a minha casa, para que eu possa ver meus filhos nessa dimensão de quebrantamento. Que eu possa olhar esse manto, e que eu possa perceber esse manto de graça e de súplica que há de recair sobre o povo judeu, e esse povo vai ser visto chorando nas esquinas, esse povo será visto correndo para as sinagogas, esse povo será visto correndo para buscar a Deus numa intensidade muito maior,
naqueles dias, quando o Senhor derramar desse espírito de graça e de súplica, derrama então, Senhor, sobre a minha vida. Tira a apatia do meu coração. Tira a indiferença do meu coração. Que eu possa entender na prática o que é este mover de constrangimento, de arrependimento. E que eu possa ter uma percepção de que meus pecados passaram Jesus na cruz, tanto quanto os pecados dos judeus, dos romanos, que eu cravei Jesus na cruz. E quando eu entendo que a maneira como eu trato a minha esposa, a maneira como eu trato meus filhos, a maneira como eu trato as pessoas, se essa forma não é a forma bíblica, é um prego na cruz de Jesus. Se não é com a gentileza de Cristo, é um prego que eu cravo em Cristo. Se não é com a bondade de Cristo, é um espinho na cabeça de Jesus. Os judeus olharam para Jesus e entenderam: nós traspassamos. Foi o nosso pecado. Foi a nossa indiferença. Foi a nossa incredulidade. E na medida em que esse espírito de graça e de súplica recai sobre nós, haverá uma dimensão de arrependimento, haverá uma dimensão de paixão por Jesus, qual nunca experimentada antes. E eu creio que estas coisas acontecem sempre no limiar da volta do Senhor. Isso vai acontecer com o povo judeu, quando Jesus, um pouco antes de Jesus descer, para salvar o povo judeu de uma grande batalha. Mas eu creio que esse espírito de graça e de súplica há de cair sobre a igreja antes do arrebatamento. Eu acredito que todos nós olharemos para nós de uma maneira diferente. E no limiar do arrebatamento, os nossos valores serão mudados para valores mais sublimes. Eu acredito que esse espírito de graça e de súplica recairá sobre a igreja para tirar a igreja do patamar da futilidade, para nos tirar do patamar dos embaraços. Eu acredito que esse espírito de graça e de súplica recairá sobre a igreja antes do arrebatamento, para fazer com que nós percebamos as nossas meninices, as nossas criancices, os nossos hábitos de hoje, de amanhã e depois, que nunca mudam. Eu acredito que no limiar do arrebatamento, o espírito de graça e de súplica fará com que nós tenhamos um novo olhar acerca das coisas. E então vamos nos perceber, vamos perceber a nossa casa, vamos perceber a nossa família, vamos perceber onde temos gasto o nosso dinheiro, nós vamos perceber como nós temos falado com as pessoas, nós vamos perceber com que temos empreendido a nossa vida, onde temos empreendido a nossa vida. E seremos contagiados por um espírito que nos levará à maturidade em Deus. Eu clamo por esse espírito. E eu gostaria que você clamasse também por isso. Gostaria que você clamasse por isso. É interessante que esse derramar do Espírito será algo tão tremendo. Acompanha comigo a leitura de Zacarias 12, de 11 até 14, que diz assim, Zacarias 12, de 11 a 14, que diz assim: naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte,
e suas mulheres à parte. A família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte. A família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. O que nós vemos aqui é que a família dos reis chorará. A família dos profetas chorará. A família dos sacerdotes chorará. As mulheres chorarão. Os homens chorarão. Cada um será contagiado. Às vezes nós vemos uma mulher chorando pela família toda. Mas nesse dia não. O homem vai chorar. A mulher vai se quebrantar. Os filhos vão se quebrantar. Porque será um avivamento nacional. Envolvendo cada parte da família. Todo mundo. Quem é rei, quem é profeta, quem é sacerdote. Será um avivamento do jovem. Será um avivamento das mulheres, dos homens. Todos. Todos vão experimentar esse avivamento da casa de Israel. E eu oro para que a igreja possa experimentar esse avivamento também. Qual é a descrição desse espírito? Em primeiro lugar, é espírito de graça. Diga, eu recebo nessa noite do espírito de graça. O que é esse espírito de graça? É um espírito de favor, do favor de Deus. Para você entender o que está acontecendo aqui, você precisa ver agora 2 cenários. O primeiro cenário é esse povo, há 2000 anos atrás, tendo Jesus caminhando para a cruz, e aquela grande multidão apontando para Jesus e dizendo, crucifica-o, crucifica-o. E Pôncio Pilatos apresentando Jesus diante da multidão e dizendo, escuta, eu não vejo nele mal algum. Querem libertá-lo? E o povo dizendo, não, queremos que ele seja crucificado. Queremos que ele seja crucificado. E o povo movido por ódio, querendo matar Jesus. Esse é o primeiro cenário. Mas o segundo cenário é que esse povo, que merecia ser banido da presença de Deus, por ter crucificado a Jesus, esse povo, claro que na sua posteridade, nas suas gerações posteriores, agora recebe da parte de Deus, não a retribuição do que eles fizeram, muito pelo contrário, recebem do Espírito de graça. O que é esse Espírito de graça sobre o povo? É como se Deus dissesse, eu esqueço o que vocês falaram lá atrás, crucifica-o, crucifica-o, eu esqueço as vossas palavras de ódio, eu esqueço as vossas palavras de intriga, eu esqueço, eu derramo sobre vocês um espírito de graça, um espírito de favor, que esquece a transgressão, que esquece a maldade, que esquece a maldição, que esquece tudo isso, e eu vos recebo com graça, e eu derramo sobre vocês graça. Esse é o espírito de graça sobre o povo. Um povo que merecia ser banido da presença de Deus, mas Deus não tratou o povo como o povo merecia. E graça é um favor imerecido. Graça é um favor que eu não mereço. Graça é o que atingiu aquele povo que não merecia, pelo fato de no primeiro momento ter dito, crucifica Jesus, mas agora Deus esquece, Deus apaga, Deus anula a transgressão, Deus anula os argumentos e ministra favor. Mas o interessante é que receber esse Espírito da graça da parte de Deus não é novidade. O mais importante é entender que quando este Espírito da graça invade o meu coração, a mesma bondade que Deus manifestou para comigo, e esqueceu-se dos argumentos que Ele tinha contra mim, essa graça manifesta-se no meu coração, de tal maneira que eu posso olhar para o outro com a mesma dimensão de bondade, com a mesma dimensão de generosidade. E agora, quando eu começo a olhar para o outro, envolvido por este Espírito de graça, eu não me lembro mais do que você fez contra mim, eu não me lembro mais das flechas que recebi de você, eu não me lembro mais dos argumentos que eu tinha contra você. Por quê? Porque somos
envolvidos e encharcados por um espírito de graça. E esse espírito de graça faz esquecer o mal, o agravo, os argumentos, os pecados, a ofensa, as intrigas. O espírito da graça que há de cair sobre o povo judeu certamente vai arrancar. Sabe aquilo que havia no primeiro cenário? O que havia quando eles olhavam para Jesus? O que eles viam? Ódio, crucifica, apedreja, mata. O que esse povo merecia? Ser banido. Mas Deus não fez isso. Deus os tratou não como eles mereciam, porque graça é favor que eu não mereço. E quando essa graça me envolve, eu entendo que Deus me tratou de uma maneira diferente. Eu merecia morrer, mas Deus me tratou com bondade, com graça. E Ele lançou nas profundezas dos mares todos os argumentos que Ele tinha contra mim. E quando essa graça envolve o meu coração, e quando essa graça começa a envolver o seu coração, querido, sabe o que vai acontecer? O seu casamento vai ser mais leve. O seu casamento vai ser gostoso. Se não for no âmbito do casamento, nos lugares onde você for plantado, você não terá mais lembrança daquilo que fizeram contra você, porque essa graça ministrará tamanha libertação, que vai ser uma coisa nova, que Deus derramará na sua vida. Algo que você não conhece ainda, mas algo que você vai conhecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graça. Derramarei sobre eles espírito de graça. E o seu coração será encharcado de graça. Pastor, eu acho que eu não tenho muito a ver com esse povo judeu que falou crucifica-o, crucifica-o. Portanto, eu não preciso dessa graça. Essa semana, a gente estava comentando em família, quando a gente viu aquela moça que xingou o goleiro do Santos, e prestou um depoimento, e chamou os repórteres para poder pedir perdão para o goleiro. Não sei quem aqui acompanhou, uma moça torcedora do Grêmio, e estava lá no estádio, e muitas pessoas começaram a praticar atos racistas, e aquela moça chamou o goleiro de macaco, e a câmera filmou bem aquela moça, e ela falando, e o nome dela correu aí para os jornais, e pela mídia, e Facebook, correu, e aquela moça sentiu o desejo ou a necessidade de pedir perdão para o goleiro, pediu perdão lá para o Grêmio, porque o Grêmio foi retirado foi desclassificado de um campeonato por conta disso. Mas algo eu achei interessante nisso tudo, sem querer minimizar o mal que ela praticou. De fato, foi um ato racista, e todo mal precisa ser de fato julgado, e ter o seu devido julgamento. Mas quando eu vi aquela moça saindo do carro, e as pessoas abraçando, e escondendo o rosto dela, e protegendo ali daquele momento, eu tive a impressão de que aquela moça estava sendo julgada como se ela tivesse matado o pai e a mãe. Sem minimizar a ofensa, sem minimizar o que aconteceu. Não quero minimizar, mas apenas quero dizer que muitas vezes há em nós uma necessidade de um pouco mais de graça. Porque mesmo para com as pessoas que, de uma forma justa, precisam ir para a prisão e pagar pelo mal que fizeram, às vezes olhamos para essas pessoas, mesmo aquele que matou o pai e a mãe,
precisamos aprender a olhar para essas pessoas com graça em nosso coração. E com isso não queremos dizer que vamos passar a mão na cabeça e dizer, olha, não precisa pagar a pena. Não é isso que vamos fazer. Mas no nosso coração, entender que se houver um pouco mais de graça, que se no nosso coração houver um pouco mais de graça, nós não desenvolveremos em nós um espírito de vingança, não desenvolveremos em nós um espírito de agressividade, que é justamente o espírito que é totalmente incompatível com o espírito que a gente vê em Jesus. Eu preciso desse espírito de graça. Diga para o seu vizinho que hoje seja um novo tempo de graça no seu coração. Diga isso para ele. Sabe por quê, queridos? Porque quando nós não somos invadidos por este espírito de graça, nós não vamos entender o espírito de súplica que vem em decorrência do espírito de graça. Derramarei sobre vocês espírito de graça e espírito de súplica. A súplica vem depois da graça. Quando o meu coração se comove, quando o meu coração se compadece, quando o meu coração se identifica com o sofrimento alheio, eu começo a entender que haverá espaço no meu coração para clamar, haverá espaço no meu coração para interceder. Se eu não sou contagiado por graça, eu vou continuar na minha indiferença. E eu vou continuar dizendo, não tenho nada a ver com essa moça. Não tenho nada a ver com o mal que ela fez. Não tenho nada a ver com a família dela. Se a família dela está sendo apedrejada, se a casa dela está sendo apedrejada. E às vezes nós vamos dizer, bom, mas ela merece isso, pelo que ela fez. Mas se somos invadidos por um espírito de graça, sucessivamente vamos entrar numa dimensão de súplica. Se eu olho para o cônjuge e começo a dizer, ele merece sofrer, porque ele me fez isso, e isso, e isso. Ele merece sofrer. Ele merece perder tudo. Ela merece sofrer isso, isso e isso. Quando fazemos assim, não fomos contagiados pela graça. Mas quando a graça invade o nosso coração, olhamos para a mesma pessoa e começamos a interceder por ela. E nos tornamos irreconhecíveis. Quem diria? Eu intercedendo por essa pessoa que me ofendeu, que me lesou, que me roubou, que me matou na alma, nas motivações, nos sonhos. Quem diria? Eu orando por essa casa, ou orando por esta causa. Quem diria? É um milagre de Deus. Mas é disso que eu estou falando. Exatamente disso que eu estou falando. Porque o Espírito da graça, queridos, que nos leva a sentir comoção, compaixão, identificação. O Espírito da graça que arranca pelas raízes os argumentos contrários, a vingança, a retribuição para o mal. Arranca pelas raízes e introduz, esse mesmo Espírito da graça, introduz um segundo elemento, que é a súplica, que é a oração, que é a identificação. E aí você se vê bondosamente orando pela pessoa, ou pela última pessoa na vida que você se imaginaria orando. Mas orando por ele. Orando por ela. E essa é uma obra sobrenatural. Quem sabe muitas famílias não necessitem desse espírito de graça e de súplica. É nesse ponto que eu quero chegar, querido.
Porque não é apenas olhar para o povo judeu ou orar para o descrente. É olhar para a sua realidade. E quem sabe ao olhar para a sua realidade, o seu coração esteja cheio de marcas, cheio de mágoas, cheio de desejo de que aconteça mesmo coisa errada com pessoas que te magoaram, de que elas não funcionem, que elas não deem certo na vida. E você tem alimentado esse sentimento durante muitos anos. Quem sabe hoje não seja o fim dessa trajetória. Quem sabe hoje não seja o fim dessa trajetória, para que você possa experimentar um novo nível de libertação na sua vida. Eu creio que realmente o seu casamento hoje pode ser mudado. Eu creio que a sua família hoje pode ser mudada. Mas mesmo que não seja no âmbito de família, eu creio que o seu coração hoje pode ser, de uma forma significativa, mudado. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Repita após mim: Senhor Jesus, derrama sobre o meu coração espírito de graça e de súplicas. Amém. Meu querido, quando você é invadido por esse espírito de graça, você vai perceber que uma coisa muito boa vai também ser gerada dentro de você. Você não vai querer parar de orar. Você não vai querer parar de abençoar. Você não vai querer parar de profetizar coisas boas. Você não vai querer parar de aproveitar as oportunidades espirituais para gerar algo novo por você mesmo, pela sua família e pelas pessoas que cercam a sua vida. Porque é um espírito de graça e de súplicas, quase que incontrolável. Só não digo que será incontrolável, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Mas será numa profusão tão grande, que você vai se ver orando, você vai se ver suplicando, você vai se ver intercedendo. Você vai identificar o seu ministério, vai entender que o seu chamado será profético, você vai entender que o seu chamado será sacerdotal, e você vai viver, a partir de então, para interceder, para clamar, para suplicar, para abençoar, para profetizar, por causa de um espírito. Esse espírito é o Espírito Santo, mas é um espírito específico. É o Espírito Santo que traz um tom de graça e traz um tom de súplicas, de clamores, de intercessão. O que virá depois disso para o povo judeu? Jesus vem. Jesus vem em meio à oração do seu povo. Eu quero que Jesus venha para a sua casa. Eu quero que Jesus venha para a sua família. Mas Jesus nunca vem sem que antes o terreno tenha sido preparado com essa qualidade de graça e de súplica. É por isso que João Batista foi enviado 6 meses antes de Jesus. Ele veio para passar pelos corações, para levar os corações ao arrependimento, para levar os corações ao quebrantamento, para assimilarem graça, bondade, e para que pudessem orar, gerar a vinda de Jesus em oração. E então veio Jesus, e passou pelas casas que tinham sido preparadas. Quero orar a cada dia: Senhor, que a minha casa seja um ambiente propício para que o Senhor venha. E quando o Senhor vier, eu quero que em cada um dos meus filhos haja graça, haja oração, haja discernimento. Que eles possam te ver e eles possam te perceber. Então, meu querido, se você tem percebido que tem gente na tua casa que está fria, gente que está dura, insensível, nós estamos profetizando hoje em nome de Jesus: Senhor, antes que o Senhor venha, eu quero regar o ambiente da minha família com esse espírito de graça e de súplica. Graça, que os argumentos contrários sejam arrancados. Se alguém me magoou ou deixou de magoar,
eu não quero mais pensar nisso, mas eu quero ser o intercessor, eu quero suplicar por ele, eu quero clamar por ele, que haja bondade no meu coração, haja generosidade para interceder por ele, por ela, por quem quer que seja, para que no meu coração não haja nenhum espinho. Graça e súplica. Graça e súplica. Interessante o que acontece em terceiro lugar. O Senhor derrama graça e o Senhor derrama súplica. E eu quero que você seja invadido por esse espírito de súplica. Você não vai ver a hora de estar em algum lugar para orar, para clamar, para profetizar, para abençoar. Graça e súplica, graça e súplica. Mas em terceiro lugar, o que acontece? E olharão para aquele a quem traspassaram, e o prantearão. Diga, olharão e prantearão. Olharão, ou seja, o espírito de graça e de súplica abre nossos olhos. O espírito de graça e de súplica abre os nossos olhos. E uma coisa boa, querido, que eu gostaria que você experimentasse na sua vida, e que a gente sempre fala, e nunca é demais falar, que quando você ora com um coração generoso, com um coração cheio de graça, e ora pelas pessoas, você passa a ver as pessoas de uma forma diferente. Você passa a ver as pessoas de uma forma diferente. E o seu coração será dilatado com mais graça ainda, para que cada vez mais você seja livre da revanche, do rancor, da mágoa, do julgamento, do coração pesado. Cada vez mais você olha para as pessoas com bondade. Você olha para as pessoas com paciência. O seu coração é mudado em relação a outros. É isso que faz com que você se apaixone de novo pelo seu cônjuge, pela sua mulher, pelo seu marido. É isso que faz com que você comece o casamento de novo, depois de tantos anos de casado. Você começa de novo. É isso que faz com que você recomece a cada novo ciclo da sua vida. Porque quem é invadido por esse espírito de graça e de súplica, olha, vê. Você quer coisa mais difícil do que um judeu olhar para Jesus? Foi o Senhor que nós crucificamos. Você quer coisa mais difícil do que isso? Mas é isso que acontece comigo. É isso que acontece com você. Você passou a vida inteira magoado com aquelas pessoas. E de repente você é invadido por esse espírito maravilhoso e parece que você olha para essa pessoa de uma maneira diferente de como você nunca tinha visto antes. Olharão para aquele a quem traspassaram. E vão perceber, nós traspassamos Jesus. Nós cravamos Jesus na cruz. Na prática, do nosso dia a dia, Facebook é bom por um lado, é ruim por outro lado, mas o bom é poder rever alguns amigos do passado. E nessa semana a Noemi encontrou uma família que há muitos anos fez parte da nossa vida. Mas uma das pessoas que estava ali daquela família, no passado, foi um instrumento de ferida na minha vida. Jogou algumas flechas na minha alma que me fizeram mal. E os anos se passaram e eu nunca mais tinha visto aquela pessoa. E quando a Noemi me encontrou, e eu olhei para aquela pessoa, eu não me lembrei de nenhuma palavra e de nenhuma flecha. Pelo contrário, eu me lembrei das flechas que eu atirei nessa pessoa. Isso é espírito de graça e de súplica. Porque o povo, quando estava levando Jesus para a cruz, estava cheio de flechas.
mas não percebia. Crucifica, crucifica, crucifica Jesus. Mas agora, acometidos por este Espírito maravilhoso, eles se deram conta, olharam para aquele a quem traspassaram. O que eu quero dizer, querido, é que quando você é invadido por esse Espírito maravilhoso, por mais que alguém um dia tenha feito mal contra você, essa ação divina vai curar a tua alma de tal maneira que você não vai sentir mais a dor da ofensa, das palavras duras que disseram contra você, do mal que te fizeram, do peso, das ciladas. Isso será apagado no teu coração. Em contrapartida, Deus fará com que você se lembre daquilo que você fez. Não para te culpar, mas para que você se arrependa. Sabe quando a gente passa a vida inteira dizendo, não, mas eu sou assim, porque fulano fez isso, falou aquilo, e aquilo outro, e aquilo outro. Mas a gente nunca se lembra dos nossos próprios dardos que nós lançamos. Nós, às vezes, não nos lembramos dos dardos, das flechas, das lanças que nós lançamos. E por que não nos lembramos? Porque naquele período estávamos cegos, sem entendimento e sem maturidade. Mas o Espírito de graça e de súplica nos fará olhar para aquele mesmo cenário e nós vamos perceber que talvez aquela pessoa tenha nos ofendido sim, mas nós também alimentamos a ofensa. Nós também preparamos um caminho para que as coisas não dessem certo. E é nessa hora que nós vamos prantear. Porque o quarto momento é o pranto. Enquanto eu olho só a ofensa que recebi, eu estou no centro da razão. Mas quando eu percebo todos os dardos que eu lancei, com a minha falta de compreensão, com as minhas palavras, com a minha atitude, nessa hora, meus olhos se abrem e é a hora que eu choro. É a hora que eu me arrependo. E é a hora em que eu vou buscar no meu coração uma oportunidade. Deus, dá-me uma oportunidade para eu estar diante dessa pessoa, porque eu passei a vida inteira só dizendo que ela me ofendeu, que ela me maltratou, que ela me traspassou. Mas, ó Deus, esse espírito de graça e de súplica está me permitindo olhar para essa pessoa e perceber que eu também o traspassei. E se talvez nunca tiver a oportunidade de estar diante dessa pessoa, que eu possa fazer isso pelo menos diante de Deus. Prantear, chorar, reconhecer o que eu fiz, o que eu falei, ou o que eu não fiz, ou o que eu deixei de falar, ou o que eu deixei de fazer. Que eu possa perceber isso. Mas precisa ser algo tão profundo, semelhante ao que está no versículo 11. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom no vale de Megido. Quantos aqui conheceram o Ayrton Senna? Quantos aqui conheceram o Ayrton Senna? Já tem mais de 20 anos, não é isso? Que ele morreu, não foi? O tempo passa, não é isso? Tem 20 anos, né? Que ele morreu. E eu morava em Interlagos e era num prédio que não dava para assistir a corrida do autódromo, mas dava para pelo menos ouvir o barulho, né? E só ouvir o barulho já deixava a gente assim emocionado de ver o ronco dos motores lá no autódromo de Interlagos. E houve uma corrida muito especial quando ele venceu do Alain Prost. Ele estava perdendo, mas como ele gostava muito de correr na chuva,
E aí o pessoal começou a dizer, olha, dentro de 10 minutinhos a chuva vai cair, e a gente torcendo para que chovesse mesmo, e de fato choveu, e houve uma mudança geral naquela corrida, e ele ganhou. Foi uma coisa assim fantástica, de arrepiar. No final da corrida, os helicópteros passando em cima do prédio, levando os pilotos para os hotéis e tal, aquela festa e a gente assistindo tudo aquilo. E no dia da morte do Ayrton Senna, eu lembro que eu chorava tanto. Eu acho que muitos aqui choraram no dia em que ele morreu. Quantos aqui choraram? Só para eu não chorar sozinho. Muitos aqui, nós choramos na morte do Ayrton Senna. E o sentimento que eu acredito que havia no nosso coração era de que tivesse morrido alguém na nossa casa. Ele era tão íntimo nosso, ele era tão meigo, tão singelo, tão sincero, tão verdadeiro, tão amigo, tão sóbrio, tão distante de holofotes, que a gente tinha o Ayrton Senna como se fosse um filho nosso. Eu acredito que o profeta Zacarias está recebendo do Espírito Santo esse tipo de identificação. E ele traz aqui uma palavra que provavelmente ele está fazendo o povo se lembrar da morte do rei Josias, que era tão amado pelo povo como nós amávamos Ayrton Senna. O povo amava tanto o rei Josias, que quando ele morreu no campo de batalha, atingido por uma flecha, e ele foi recolhido depois, mas não houve salvação para ele, ele morreu, mas ele era um homem temente a Deus. Mas na morte do rei Josias, ele foi pranteado de tal maneira que lamentações se fizeram até os dias dos escritos bíblicos, tamanha a identificação e a paixão do povo pelo rei Josias. E a Bíblia está dizendo aqui que esse nível de quebrantamento e de choro e de identificação com Jesus tem que ser mais forte do que esse choro que nós tivemos no dia da morte do Ayrton Senna, quando choramos por alguém como se chorássemos pelo nosso próprio filho. Chorar por ter magoado o coração de Jesus, como nós choramos na morte de alguém muito próximo a nós. Nossa relação com Jesus não pode ser superficial. A nossa conversão a Jesus não pode ser algo que passa assim, de maneira que a gente não se lembre. Minha conversão a Jesus precisa ser algo forte. E eu preciso gerar para a minha vida, para a minha família, para os meus filhos, uma experiência. Uma experiência. E o prantearão, como prantearam a morte de Josias, se é de fato essa relação que nós encontramos aqui no versículo 11. Mas não importa, ele está falando aqui de uma experiência de profunda intimidade e de profundo retorno para o Senhor. Se você hoje percebe que a sua vida tem sido vivida em relação a Jesus de uma forma apática e indiferente, eu clamo por você, por um espírito de graça. Se o que tem feito com que o seu coração se torne duro, seja resultado de mágoa no seu coração, a mágoa não resolvida torna o nosso coração duro em relação a Deus e em relação aos outros. Ofensas não liberadas, raiva embutida, tudo isso faz o nosso coração se secar. As famílias ficam gélidas. As famílias ficam sem comunicação, sem falar um com o outro. Os corações se tornam indiferentes. E é esse perfil de coração que precisa amolecer. E quando amolece, querido, é uma libertação.
É uma libertação em relação a Deus. E é uma libertação em relação ao outro. Mas eu clamo por algo sobrenatural. Graça, súplica, olharão para aquele a quem traspassaram e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Que você possa chorar pelo seu casamento, que você possa chorar por uma amizade de longos anos rompida, quebrada, por bobeira. Que você possa chorar que você possa chorar, que eu possa chorar. Talvez já tenhamos chorado por tantas pessoas. Mas é possível que ainda hoje haja lugar para chorar por um arrependimento mais profundo. E eu quero que você nessa hora possa fechar seus olhos, abaixar sua cabeça.